Bom, pessoal, estamos aqui com mais um episódio, aí a segunda parte da entrevista com o Eduardo. Ele é auxiliar de necrópsia ali em Barretos. E o primeiro bloco, muito questionamento de escrito. Então, assim, na verdade, se deixar, a gente fica aqui umas 5, 6 horas para falar sobre a profissão. Então, a gente vai fazer agora mais um bloco com alguns questionamentos dos inscritos e nossos também, né? Porque é muita curiosidade, que é uma profissão muito curiosa, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente queria saber era o seguinte: nessa profissão, com o seu relacionamento com as pessoas, há um certo tipo de preconceito quando descobrem que você mexe com essa área? Cara, não tem como negar, tem um certo, eu não vou dizer preconceito, mas as pessoas começam a te tratar diferente, né, vamos dizer assim. Quando eu falo o que eu faço, duas reações clássicas, né? Tem aquele que fica curioso, fala, nossa, que bacana, cara, que começa a perguntar, gera curiosidade sobre a profissão, e tem aquele que já começa a te olhar de canto de olho, assim, já vai mantendo distância, sabe? Mas acho que por falta de conhecimento sobre o trabalho que a gente faz ali, né? Mas faz parte também, né? A gente já está acostumado a lidar aí com essas duas reações. É uma curiosidade nossos inscritos do canal. Dentro do ML acontece coisas estranhas. Tem tipo fantasmas. Eu acho que tem até uma série, né, brasileira inclusive aí sobre como que é, eu esqueci agora o nome da série, cara. Mas tem uma série recente. É necrópsia mesmo. Eu acabei de assistir Necrópolis, acho. Necrópolis. Necrópolis, é uma coisa assim. Mas é lógico que ali bem hilária. Eles fazem mais com a coisa de prender a atenção do coisa e começa a criar história, né? Eu nunca vi nada. Você quer saber uma questão de sobrenatural, alguma coisa? Não, nunca presenciei nada, não. E nem espero presenciar também, né? Não espero presenciar. Acho que o contato, por exemplo, com o corpo ali é breve, né? Apesar de algumas perícias já pode durar algumas horas, mas na grande maioria 1 hora, 2 horas no máximo de perícia ali é suficiente pra gente então, era até essa próxima questão, assim, qual a média de o tempo de uma... Não tem vamos dizer assim, um tempo específico, né? Porque cada caso é cada caso. Se eu pego um caso, por exemplo, de um acidente, por exemplo, o cara sofreu um acidente ali e teve um impacto muito forte, o trauma foi muito forte, o corpo do cara, vamos dizer assim, num palavreado popular, foi despedaçado, né? Fica evidente para mim a causa morte. Ali é um politraumatismo clássico, não tem o que eu ficar procurando, entendeu? Que esse é o nosso objetivo, é determinar a causa morte e de que maneira que ela ocorreu. O que foi que aquele corpo faleceu, por exemplo, o que causou a morte daquele corpo. Esse é o nosso trabalho. E de que maneira? Descrever isso aí, de que maneira que ocorreu. Também ligado ao tempo que você fica exposto a essa perícia. Eu tinha um colega que era da Polícia Federal e ele era perito, ele fazia fotografia do local e ele fala que aquelas imagens que ele fazia ali, que ele olhava pela câmera, ficava na cabeça dele muito tempo, ele dormia e sonhava aquilo. E com você também acontece isso, ou seja, nas primeiras ocorrências, até hoje? Comigo não, cara. Comigo não. Eu quando eu comecei a exercer a profissão, eu tinha um certo receio de que maneira que eu ia lidar com isso, né? Viver ali com a tragédia no dia a dia. Mas eu não consegui identificar nenhuma mudança na minha, vamos dizer assim, causado por você viver pela tragédia. Cara, que a gente começa a ver a vida de uma maneira diferente, né? A gente começa a ver a pessoa de uma maneira diferente, porque a gente começa a ver como que a vida é frágil. Eu recebo ali vários motivos de morte e a gente vê que a vida pode ir embora por coisas, sabe, detalhes, coisas simples que pode ser evitada, uma negligência no trânsito, né? Ou cara, eu vou contar mais um caso aqui. Eu peguei, por exemplo, um caso da região aqui, eu acho que até Bebedouro,
cara trabalhava com caminhão-pipa nessas fazendas de cana aí. Trabalhava com caminhão-pipa. Acho que ele foi abastecer o caminhão sozinho e tava voltando, foi fechar uma porteira, acho que esqueceu de engatar ré ou alguma coisa lá do caminhão. O caminhão começou a movimentar e ele ficou preso entre a porteira e o caminhão, sabe? Mas ficou de uma maneira que não causou lesão, ou seja, ficou claro pra gente ali que ele não morreu por uma contusão, algo disso. Ele morreu por asfixia indireta. Ou seja, ele ficou prensado e o pulmão dele não conseguiu fazer o trabalho. Não conseguiu fazer o trabalho. O pulmão precisa desse espaço para ele fazer o trabalho. Então ele ficou por algum período ali, alguns minutos aí nessa situação. Se ele tivesse uma outra pessoa com ele ali, facilmente teria salvo a vida dele. Então são detalhes assim que levam a vida, que chama a atenção da gente, sabe? Que chama a atenção da gente. E a gente começa, aí você fala, a gente começa a valorizar mais a vida. Nossa região aqui tem muitos casos de suicídio, cara. Muitos casos. Inclusive com pandemia aí, a questão psicológica aí acaba influenciando para o aumento, né? E daí a gente fica pensando, né? Sempre fica aquela pergunta dos familiares, né? Nossa, mas eu tava bem, eu tava com ele, tomei café da manhã com ele, e agora ele tá aí. Então, são coisas, detalhes assim que chamam a atenção da gente. Por exemplo, um engasgo, por exemplo, você tá num churrasco. Já peguei caso, por exemplo, que o cara tava tomando café da manhã e o cara se engasgou com um pedaço de salsicha e o cara morreu. Olha que coisa, o cara morreu engasgado com um pedaço de salsicha. Isso acontece, gente. A vida é frágil, ela vai-se embora por detalhes assim. Já aconteceu comigo, eu num churrasco, o pessoal sentado ali, a gente tava na sala, sentado, conversando, eu mastiguei ali um pedaço de carne, tinha algum nervo, algum medo que não, engoli e parou aqui no meio. E não voltava, não descia, e bateu o desespero, não conseguia respirar, e fui tentando não transparecer, em vez de pedir, isso era bem mais noite, uns 16 anos, e ao invés de pedir ajuda, não, fiquei ele tentando ver se... E aí eu, depois de um tempo, eu pensei, ter morrido ali, porque alguns segundos a mais talvez, então é muito frágil, sim, né? Sim. Esse véu, é muito frágil essa... Você tem, eu acertei uma pergunta, mas depois tem uma nessa mesma linha que eu vou fazer. Bacana. Essa mudança aí na sua carreira profissional de vendedor para auxiliar de necrópsia, os primeiros dias, como foi? Você conseguiu dormir? Como foi essa mudança aí? Pra mim, eu consegui encarar assim, até de uma maneira que eu achei que eu me dei até melhor do que o previsto, sabe? Eu vou dizer o primeiro velório que eu fui, cara, quando eu era criança. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe, por bastante tempo. Eu vi o primeiro corpo ali, né? Eu vi uma pessoa morta na minha frente. Aquilo ficou na minha cabeça por bastante tempo, sabe? Eu tive que dormir com os meus pais e toda essa questão aí de medo. E daí eu comecei a pensar, cara, fica na memória da gente, né? Que maneira que eu vou tratar com isso, né? Que eu vou mexer só com cadáver, né? Só com pessoas mortas, né? De que maneira que eu vou tratar com isso? E, cara, por incrível que pareça, tô bem. Não tô tendo nenhuma dificuldade, por exemplo. Não tem, tirando, lógico, os casos que impactam a gente de uma forma emocional, da maneira que aconteceu, né? Mas não tem me atrapalhado a dormir, não tem mudado. Eu vou contar um caso aqui que curioso, por exemplo. O pessoal fala, Eduardo, aí você acaba de fazer uma necrópsia lá e depois você vai comer tranquilo, você vai almoçar, normal, vai comer normal. Aconteceu comigo, cara, uma vez, ali a gente precisa, quando a gente está fazendo a perícia do corpo, a gente precisa periciar os órgãos, né? São eles que sustentam a vida, né? Então, se um órgão falece, né? Dependendo do órgão, a pessoa vai morrer. Então, a gente precisa estudar, precisa ver a saúde desses órgãos. E é comum a gente fatiar um fígado, por exemplo, né? A gente saber
E eu saí de uma necrópsia que eu tinha feito esse trabalho de fatiar o fígado para o médico legista ver ali. E quando eu fui fazer um almoço em casa, eu tinha um fígado, cara. Quando eu tirei o fígado, que eu senti o cheiro, cara, aí foi impossível não associar. Porque o material, o fígado do boi e o fígado do ser humano é característica muito semelhante. Muito semelhante. O cheiro, inclusive. Aí me deu aquela coisa, falei, não, deixa pra depois, deixa passar um pouquinho. Aí depois no outro dia eu fiz o fígado e comi também, tranquilo, e vida que segue. É, exatamente. Não. Então, a gente tá falando o quanto esse véu da vida é muito frágil, né? Alguns segundos ali sem respirar, você falece. E a próxima pergunta também foi de inscrito do canal. Você trabalha no limite vida, morte. Você, agora, Eduardo, isso mudou a sua vida em questão de filosofia, questão de fé, questão de crença? Hoje você tem alguma religião, mudou de religião, algo ligado? E isso depois que você começou a trabalhar nessa profissão. Você acredita no outro lado que tem alguma... Você acredita num pós-mortem? Isso. Eu já vi alguma alma dentro saindo do corpo? É pergunta que acontece. Característica, cara. né? Sempre pergunta que acontece. Por exemplo, chega um leigo lá, por exemplo, perguntando do seu trabalho. E como que é? A alma sai do corpo? Você já viu uma alma saindo? Você já viu alguém se mexendo ou alguma coisa assim? Não, nunca ouvi. Eu vou falar particularmente o que eu acredito. Eu não sou um religioso afinco, mas eu acredito em Deus, eu acredito em vida após a morte, acredito em tudo isso. Mas eu tento separar esses dois lados. Ali o meu trabalho eu sei que é um corpo. Eu acredito na alma, acredito na vida após a morte. Mas ali para mim o corpo é o corpo, não tem mais alma ali. Pode ser que outros acreditem em outra coisa, pode ser, mas a minha prática com o trabalho, eu nunca vi nenhuma alma, nunca vi nenhuma movimentação suspeita ou algo desse tipo. Tem um médico que ficou famoso, eu acho, tem até um filme sobre ele, um filme bem famoso sobre isso. Ele conversava com os cadáveres. Não sei Saiu se um seriado agora na Netflix, né? Mas é um filme. Me indicaram cara. Um seriado também tem que um nesse. Filme. O corpo conta, vai contando pra ele o que. Ele vai perguntando, ele conversa com o corpo, enfim, e segundo ele, aquilo ajuda ele a fazer a perícia e conseguir ali as evidências que ele precisa, né? Eu tenho o hábito de pedir uma força, assim, sabe? Eu tenho esse hábito, sabe? De pedir uma força. Aí, me ajuda aí. Mas de uma maneira assim, descontraída. Vamos fazer o que a gente precisa fazer e depois sua família vai te dar aí o descanso que você precisa. Isso diretamente pro corpo. Eu pensei, tipo assim, o Deus ou o corpo? Eu tava pensando. Não, com diretamente pro corpo. É um corpo. Mas não tem nada a ver com... eu não vou dizer que isso aí, eu não chego... Não vou dizer uma coisa poética igual o médico falava lá, que realmente ele falava, que realmente ajudava ele, né? Que o corpo até mudava o semblante, enfim, essas coisas. Eu nunca percebi. É mais um hábito mesmo. A gente vai criando alguns hábitos, algumas coisas assim. A gente pega umas perícias difíceis, sabe, cara? A gente pega umas perícias difíceis. Porque você pensa numa forma poética da nossa profissão, né? Um magrinho ali, o cara tem 60 quilos, morreu de acidente de trânsito, tá evidente a causa-morte dele. Mas a gente pega alguns casos mais complicados. A gente pega, por exemplo, um obeso ali, alguém com uma obesidade mórbida, igual eu já peguei casos com mais de 200 quilos. Para você trabalhar num corpo desse e você extrair as evidências que você precisa extrair ali, é complicado. Você imagina, por exemplo, um homicídio por arma de fogo, por exemplo. Você vai ter que procurar projétil dentro de um corpo desse tamanho. A área de trabalho que você tem. A gente não tem um raio-x, a gente não tem nada ali.
Você precisa realmente debruçar sobre o corpo e procurar o projétil que não transfixou. Vai estar ali dentro do corpo, daquele corpo. Você precisa extrair aquele ali, porque aquele dali é a prova do homicídio, é a prova do crime. Né? Vocês conhecem de direito, por exemplo, indo para a área de direito, por exemplo, pode mudar o calibre, por exemplo, alguém que estava com o calibre de uma arma, o outro estava com o calibre de outra arma, o disparo que o cara deu não, vamos dizer assim, não foi fatal, pegou só no braço, o que matou, por exemplo, o que atingiu, o que causou o fato foi a arma daquele calibre, então você vai conseguir construir ali, né? Tem todo um pós ali e a gente precisa descrever tudo isso. Então a gente precisa recuperar esse projétil. E é complicado. Para mim, uma das perícias mais complicadas é por arma de fogo, onde você tem que procurar projétil. Já fiquei ali mais de 3 horas em cima de um corpo procurando projétil, cara. O cara com 4 disparos dentro do corpo, nenhum transfixado, você não conseguir encontrar nenhum. É uma coisa cabulosa, chega a ser cabulosa. E parece que quanto mais você remexe, mais difícil fica você de encontrar. Mas aí já cai por uma questão de infraestrutura, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um raio-x, passava o corpo no raio-x, você já ia direto lá e já pegava, né? Comparado assim a países de primeiro mundo, você acha que essa questão de equipamento, tem muita disparidade assim, ou dá para se fazer o mesmo serviço com o material que... Não dá para se comparar, né? Dentro do próprio estado você já vai observar uma diferença muito grande, né? O acesso, é claro que a demanda, por exemplo, na capital é muito maior de serviço do que a gente aqui, por exemplo. Mas a estrutura que eles têm lá, por exemplo, a gente provavelmente nunca vai ter aqui no interior. Infelizmente. Deveria ter. Então, no próprio estado já dá essa diferença gritante. Então não posso nem comparar de outro país com o nosso, mas comparado a capital para uma cidade do interior. Sim, você já consegue fazer essa diferença. De estado para estado também, de comparação, você já pode. Apesar da gente ser o estado mais rico, ter aí vamos dizer assim, o que há de melhor em tecnologia, a gente ainda está capengando. Muita coisa precisa melhorar em questão de infraestrutura, isso é fato. Para ajudar o nosso trabalho, vamos dizer assim. A gente é herói. Igual todos aí na área da segurança pública também, né? Mas tem que se virar com o que tem, né? Você trabalhou em algum caso de repercussão, de grande repercussão pela mídia? Eu não cheguei a trabalhar, cara, assim, na região aqui, casos que realmente gerou repercussão, eu não cheguei a trabalhar. Mas aqui na nossa região tem um caso aí que dá para citar, que até recentemente, em 2018 agora, acho que teve uma reviravolta aí, do caso do menino Joaquim de Ribeirão, que foi encontrado no Rio Pardo aqui, boiando aqui, né? Esse caso aí gerou bastante repercussão, né? Que o padrasto foi acusado, né, de ter cometido crime. Depois ele confessou e fugiu para Espanha. Depois ele foi preso lá pela Interpol e trouxeram ele para... Enfim, gerou uma repercussão. Foi um caso feito pela equipe de Barretos. Inclusive o médico legista fez um excelente trabalho, cara. Você vê o laudo que ele fez lá, e tem um vasto material detalhado, coisa que gerou material para você dar respaldo para incriminar o responsável, né, por ter causado a morte dessa criança, né? Então essa que é a importância do trabalho, né? O nosso trabalho é esse, gerar evidências, né, de que vai permitir condenar ou inocentar alguém. Então é um trabalho muito muito sério, vamos dizer assim, muito sério. A gente queria saber assim também, depois que você entrou nessa profissão, mudou de uma profissão que não tinha nada a ver para essa, o seu modo de ver a vida, de encarar a vida, seus cuidados no dia a dia mudou? A gente falou, o cara engasga com... Então, você fez a autópsia de um cara que se engasgou, aí você pensa, muito... Muda. No dia a dia muda, tipo, como você vai fazer algo, opa, não, pera. Muda. Você começa a ver, isso aí mata.
Você já começa a ver isso aí mata, sai fora, que isso aí não brinca com isso aí, que isso aí mata. É coisa nesse sentido, sabe? A gente passa a ter um cuidado diferente com a vida, sabe? E daí, voltando aí pro lado da questão do suicídio, né? A gente passa a ter um pouco mais de cuidado, por exemplo, com alguém que está passando por uma dificuldade, que está encarando uma fase difícil na vida ali, porque a gente sabe, as histórias se repetem. As histórias se repetem. É a pessoa que não estava bem, que estava passando por problemas na vida, ou que teve alguma decepção, alguma coisa ali, vai parar na mesa. Então eu preciso ter esse cuidado, sabe? Eu sempre falo isso, qualquer rodinha que a gente estiver conversando, gente, a questão da cabeça do ser humano. Mesmo, né? A gente tem que ter cuidado com o outro. A gente tem que ter essa vamos dizer assim, esse cuidado em falar certas coisas, enfim, tratar certos assuntos, porque a gente não sabe qual que é a luta que o outro está encarando, sabe? E o fim disso é sempre na mesa para a gente fazer o nosso trabalho. Então você pode me dizer que a porcentagem maior dos seus casos é mais ligado ao fator psicológico, alguém que estava mal psicológico e que acabou ali, não de tipo entre acidente e algo que aconteceu por um fator psicológico, um suicídio. Você acha que é maior essa? Acha não, né? Você pode dizer que é maior essa? É porque sempre fica, sabe, aquela sensação de que poderia ser evitado, sabe? Para quem fica esse sentimento, né? Que se eu tivesse conversado, se eu tivesse ficado mais próximo, teria evitado. Mas não, uma pessoa que quer se suicidar, ela vai fazer. O fato em si, ela vai fazer. Todo o anterior a isso, você consegue mudar o trajeto. Se você perceber que alguém não está bem, pode encaminhar para o tratamento, enfim, pode conversar mais com a pessoa, coisas desse tipo. Então é o anterior. Mas ao fato em si, a pessoa fala, eu poderia ter evitado coisas. Não se culpe por isso, né? É coisa que a gente, talvez, em um longo período, poderia mudar, mas a gente não pode ficar com essa culpa aí. Mas você falando aí na questão de tipos, né, de morte, você falou homicídio, acidentes, coisas. Então, para ter uma ideia, que tipo de mortes que o IML atende? Quais são os casos que vêm pra gente? Então a gente faz mortes violentas ou mortes suspeitas. Basicamente é isso, sabe? Essas duas grandes vertentes, vamos dizer assim. Então tudo que é causado por um agente externo, por exemplo, um acidente, né, um homicídio, qualquer coisa que foi causado por um agente externo, a gente precisa fazer a perícia. Ou uma morte suspeita, né? Quem faz esse julgamento se vai ou não? Realmente o presidente do inquérito, o delegado. O delegado mesmo que faz. Ele vai ter ali vamos dizer assim, os requisitos, que vai permitir ele encaminhar uma requisição para uma perícia IML ou para o SVO, que é só um serviço de verificação de óbito que é feito também, né, para morte de causas naturais. Então, se você morre hoje, você não tem um médico que vai atestar a sua causa da morte, que vai fazer a declaração de óbito. Se você morreu de causas naturais, você vai para o SVO. Também é feita a necrópsia lá, para causas naturais. Se você morreu de morte violenta, aí obrigatoriamente precisa ser feita a perícia no IML. Então, quando entrou essa pandemia, então, que foi complicado, né? Porque aí aumentou o fluxo, aumentou... O que aconteceu na pandemia? O SVO parou. Que vamos dizer assim, quem deveria atender os casos da morte de doença. Então, o SVO parou e não fazia mais necrópsia, porque se falando em pandemia, você não consegue dizer se quem está infectado pelo vírus ou não. Então, mesmo que o cara morreu, teve outro tipo de causa de morte que não foi o vírus, ele poderia estar infectado pelo vírus. E o profissional que está trabalhando ali poderia ser infectado pelo vírus. Então, eles cortaram o serviço. O IML não parou. A gente continua atendendo os casos e continua atendendo os casos que era de IML.
Então, mortes violentas, casos suspeitos, encontro de cadáver, tudo isso a gente continuou fazendo, né? Com o risco de que você está infectado pelo vírus, você sofre um acidente. Você continua infectado pelo vírus e vai na nossa mesa. Entendeu? Então, pode ser que eu tenha feito casos de gente infectada com vírus? Pode ser. Por isso que a gente cuida muito dessa questão. A gente chega na sala, a gente se prepara, a gente se protege, tem todo um EPI. Hoje a gente faz isso, os profissionais de hoje fazem isso. Os antigões que a gente fala, isso aí já é uma outra postura, né? Tem casos, por exemplo, de antigamente a pessoa não usar um mínimo de EPI, no máximo uma luva e nada mais, uma máscara, né? Relatos desse tipo, mas isso são antigos. Se eu vou falar uma questão de antiguidade, por exemplo, eu cheguei em Barretos em 2019, começo de 2019. Eu já tenho pelo menos 3 colegas que já estão em ponto de se aposentar. Então, dos 5, já tem 3 que já têm idade para se aposentar. E o outro já tem mais de 20 anos de casa. Então, já tinha mais de 20 anos que não vinha um profissional da minha carreira para trabalhar em Barretos. Mais de 20 anos que não vinha nenhum profissional que era formado pela Polícia Científica para vir trabalhar em Barretos. Não tinha. Então, tem uma diferença grande aí, sabe? E isso muda, sabe? O jeito que os antigos trabalham, enfim, o jeito que a gente trabalha muda bastante. Quando o profissional novo chega, ele consegue trazer novas ideias ou não? Ele tem que se adaptar? Na maioria das vezes é influenciado pelos antigos, sabe? Começa a pegar uns vícios, algumas coisas assim dos antigos. Você aprende lá na cara, pô, tem que fazer assim. Eu tô aqui há tanto tempo, eu faço assim que vai ser. Exatamente. Acontece em todo lugar. Tô aqui há 20 anos fazendo isso, dá certo assim, você vai, quem que é esse calça branca que vai chegar aqui e vai me dar palpite? Não, mas tem que ter o jogo de cintura, né? Eu, graças a Deus, dos colegas, não tenho o que reclamar. Sempre fui muito bem acolhido na equipe, todos me ajudaram, me ajuda ainda até hoje, né? Com o que for, qualquer dúvida que eu tiver aí, porque eu não posso comparar o meu conhecimento de 3 anos de trabalho com o que tem 25 anos de trabalho, 30 anos de casa, né? Esse cara tem muito mais bagagem, muito mais conhecimento do que eu, e eu me curvo a ele sem pensar 2 vezes. A qualidade de vida do Eduardo após concurso público mudou muito, porque nosso canal tem muitos inscritos que participa de concurso público, pensando um dia melhorar a sua situação financeira, a qualidade de vida, ter uma vida melhor na sua vida social. Como que foi a qualidade de vida do Eduardo após concurso público? Eu nem vou dizer que melhorou, mas é claro que te dá um certo sossego, né? Você tem a estabilidade do emprego. Eu acho que é o que a grande maioria que presta concurso público quer ter, né? Essa estabilidade, né? Eu vou dizer que melhorou, cara, melhorou. E para aqueles que estão ouvindo e que estão estudando aí, continua estudando. Não tem outra maneira para ingressar na carreira a não ser concurso público e estudar. Precisa estudar. Bom, pessoal, nosso tempo aqui infelizmente finalizou. A gente poderia fazer muito mais questionamentos aí, mas quem tiver questionamento, se quiser mandar para nossa página, a gente, se permitir, algumas questões mais assim intrigantes, a gente pode estar passando. Então faça comentários, questione, pergunte, e eu acredito que com certeza ele vai poder estar respondendo. A gente já agradece por ter vindo aqui, disponibilizado o seu tempo, e acredito que vai vir mais vezes, porque o pessoal sempre solicita mais vezes. Então a gente já te agradece por isso. Eu gostaria de te agradecer a tua presença, né? E ter aceito o nosso convite de imediato, né? E você foi muito bacana com esse canal aqui. Muito obrigado, viu? Bacana, eu que agradeço aí por vocês terem chamado a gente aí e ter dado a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso dia a dia aí. Estou à disposição aí.